Como aço, forjada no fogo da luta de classes, a edição número 500 do jornal Inverta surge em uma difícil conjuntura no Brasil e no mundo. Há 28 anos, quando os ricos e poderosos diziam que a luta havia acabado, a primeira edição do Inverta respondia que ela estava apenas começando. Muitos criticaram esse caminho. Disseram que um jornal assim não iria longe, talvez alguns meses. O Inverta respondeu com seu trabalho e sua trajetória representa um marco. A publicação comunista com maior tempo de circulação ininterrupta na história do Brasil. O capitalismo não tem nada a oferecer aos trabalhadores. Classe cujo produto vira capital, a não ser miséria de trabalho atormentante, brutalização e degradação moral. Em um momento em que floresce o irracionalismo, o obscurantismo, o criacionismo, a eugenia, o racismo, o machismo, a intolerância religiosa e cultural, em um momento no qual ressurge o nazifascismo, o Inverta contrapõe a esse discurso suas teses sobre a crise do capital e assegura que quem está falido é o mundo da burguesia. O Inverta explica ao povo aquilo que descobriu estudando essa crise. Ela não pode ser solucionada pelo sistema. Ele tenta resolver aplicando a ciência e a educação. Porém, a tecnologia criada, que poderia libertar o trabalhador das penas do trabalho, é voltada para o lucro, submetendo o trabalhador a mais sofrimento ou desemprego e distorcendo a própria ciência e educação. O que a burguesia não vê é que, ao fazer isso, só acelera a sua própria destruição. A ciência e a educação passam a revestir um potencial altamente subversivo nas mãos de quem trabalha contra o domínio do capital. Quanto mais são aplicadas para tentar resolver a crise, mais essa crise se aprofunda, mais ela se manifesta em todas as esferas da sociedade. Crise do imperialismo, crise energética, crise ambiental, crise de valor. Na verdade, trata-se de uma crise orgânica de todo modo de produção. A linha editorial do jornal Inverta vai além de apontar a crise como negação do ufanismo das oligarquias. Ela esgrime a resistência dos países socialistas na Ásia e na América Latina. O Inverta defende a integração latino-americana e os governos revolucionários e progressistas de nossa América, a exemplo de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Mesmo diante de inimigos tão poderosos, nosso povo resiste e se organiza. O Inverta levanta alto bandeiras históricas como a do 1º de Maio. Em suas páginas estão escritas as lutas do proletariado, suas ocupações, marchas e greves. O Inverta sempre esteve ao lado do povo, denunciando o pauperismo, a fome, os acidentes de trabalho, os genocídios de nossos jovens. O Inverta quer que as riquezas de nosso país sejam desfrutadas por todo o povo, que para isso deve ter controle do seu próprio destino. Assim como lutou contra a privatização da Vale, o Inverta denuncia as tragédias que dela resultaram, como a de Brumadinho. Marcharemos novamente em defesa de todas as nossas estatais que correm novamente o risco de serem privatizadas. Primeiro veículo de esquerda a ter uma edição digital online, o Inverta segue confiante em direção ao futuro, a uma nova sociedade, uma associação
onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos, como definiu Marx. A um futuro radiante, o comunismo. Viva as 500 edições do Inverta!